Eu quero vender algumas coisas, tipo uns almofadões que eu tenho de yoga, um ou outro quadro, porque provavelmente eu não sei o que vai acontecer com a casa da mãe ali, né? Então, algumas coisas que são mais queridas minhas do yoga que não tem como trazer aqui para o Rio, né? É muito gasto trazer, né? Mais fácil vender e comprar de novo. Então, eu tenho tapetinho, eu tenho bolster. Aí, isso tudo eu vou dar uma aula lá e vou botar para vender para quem quiser. Provavelmente em fevereiro. Quer dizer, provavelmente não, é em fevereiro, né? Que é quando eu estou em Porto Alegre. E Avisa. Eu vou te ver. aviso. Eu vou dia 31 de janeiro. 31 já tô aí. Só que aí logo em seguida, eu acho que é uma terça-feira ou segunda, eu já entro em retiro. Aí eu fico 10 dias de retiro e depois eu saio. Aí eu saio antes do carnaval. Aí depois do carnaval, tudo, até o final do mês fico livre em Porto Alegre. Só vendo as pessoas que eu adoro. Eu já estou morrendo de saudades. Ai, eu fiquei feliz por um lado, triste por outro. Pois é. Não, mas sabe que eu tenho a minha filha, meu pai aí, né? Meu irmão, eu vou sempre voltar, né? Toda hora eu volto e atendo e tal. E essas E coisas. nenhum deles vai ficar na casa da tua mãe. O pai, na verdade, mora no sítio, né, Regiane? Então ele ia para Porto Alegre para ver a mãe. Agora a mãe faleceu, então ele vem, vai vir, claro, que aquelas coisas de médico, disso, daquilo, né? Mas ele vem pouco para Porto Alegre, né? Não sei, aquela casa fechada daquele tamanho, né? É, Então, enfim, coisa. A impermanência, Regiane, que tu começou falando, essa é a nossa ok. impermanência. Bom, gurias, vou dar mais um minutinho. Alguém conseguiu ler? Carolina, eu acho que eu tenho que mandar para ti. Eu não sei se tu entrou no grupo do. Eu te coloquei no grupo, mas tu não recebeu nenhum texto, né? Eu acho que tu entrou depois no grupo, né? Isso, não recebi Tá. nenhum textinho. Tá, então eu vou mandar para o teu WhatsApp pessoal. Tem um texto que a gente vai usar de base. Ah, a Sabrina está conseguindo entrar, que legal. Tem um texto bem legal assim que a gente vai usar de base para esse nosso estudo. Na verdade, esse aqui é o grupo de formação de yoga, né? E de aprofundamento de yoga, mas a maioria das aulas, às quintas-feiras, a gente abre para todo mundo e abre para quem já fez o curso com a gente e tal. Então, quem quiser vir estudar e meditar um pouquinho com a gente, quinta-feira normalmente é aberto. Eu só fecho se for algum assunto assim muito, muito específico da formação. Aí eu aviso, ó, essa quinta-feira não vai ter, mas é bem raro isso acontecer, né? Tá E aí certo, a gente, obrigada. tá, aí a gente tem um textinho, eu mandei lá no grupo. É um texto muito legal, assim. Eu vou começar falando devagarinho. Boa noite, Sabrina. Não precisa abrir a câmera se não quiser, mas bem-vinda. Boa noite, eu tô com uma pane aqui no meu computador, tô tentando entrar pelo computador, entrei por enquanto no celular. Boa noite. Sim, boa noite. Não me fala de pane no computador, que eu não tenho uma madeira para bater aqui, pelo amor de Deus. Mas Meu, já Ah, vai que dar nem certo. eu hoje. Que nem eu. nossa Eu ligo a Senhora. câmera, fica piscando, tá igual a tua câmera, cara. Mas eu descobri que isso é, na verdade, eu não, né, o Daniel. Isso é a placa de vídeo do computador que não dá conta. Então, às vezes, se tem alguma outra coisa aberta, então, como a minha câmera, ela é uma câmera boa, o computador não está dando conta dela. Então, eu tenho que ir entre, eu tenho que ir fechando tudo e abrindo. Vamos até ver se eu vou conseguir compartilhar aqui o PowerPoint. Mais coisas da vida, né? Fazer o quê? Mas eu já providenciei um computador novo, é só ele chegar, que esse aqui não vai dar conta, eu acho, desses trabalhos online, né? É assim, nunca dá para fazer reforma, é isso aí, né? Tu compra uma câmera nova, o computador não aguenta, igual reformar a casa velha. É melhor comprar tudo novo e resolver a história, né? Bom, aí esse texto foi um texto que eu ganhei, eu sempre gosto de falar, num curso da Lu Lobo, um curso de yoga restaurativo, e é um texto que eu acho assim bem relax, sabe? Um texto de fácil leitura, um texto gostoso, porque essa coisa de Yoga Sutra,
às vezes essas filosofias indianas, às vezes fica uma coisa muito pomposa, assim, assusta um pouco. E realmente, se tu pegar o Yoga Sutra mesmo, um livro, né, o livro Yoga Sutra, que tem as bases do yoga, vou voltar um pouquinho, vou dar uns passinhos para trás e vou dar uma geral. A Índia, ela tem 6 filosofias. Hoje tem muito mais, né? Mas teria basicamente 6 filosofias básicas, filosofias transcendentais que levariam as pessoas à iluminação. Aí tu pode pensar assim, o que me serve essa tal de iluminação? Resumindo assim, bem raso, seria a gente se livrar. Agora eu tô te vendo, Sabrina. Abriu o computador? Então estamos bem. Resumindo, são filosofias que existem nessa parte mais dos Himalaias, a gente diz, toda aquela região, entra a China também com o taoísmo e tal, mas isso especificamente ali na Grande Índia, na Antiga Índia, filosofias que vão fazer a gente ser feliz de verdade. Resumindo, é isso. O que seria para esses professores, para essas filosofias, a felicidade que eles chamam de felicidade genuína, a verdadeira felicidade? Seria quando a gente conseguisse ser feliz, independente do que está acontecendo no nosso mundo, no exterior. E isso é muito difícil, não preciso nem falar isso para vocês, todo mundo sabe, porque a vida às vezes coloca a gente em circunstâncias muito complicadas, mas tendo atingido essa iluminação, que é assim que a gente fala em sânscrito, né? Que é o que eles usam para explicar essas filosofias, a gente pode dizer samadhi ou moksha. Nirvana não cabe muito, tá? Nirvana é uma palavra mais de budismo, mas é a mesma coisa. Moksha, samadhi, iluminação. Quando se atinge isso, através de uma dessas 6 filosofias, a gente tem a verdadeira felicidade. Para isso, todas essas filosofias propõem treinamentos. O yoga, ele é uma filosofia que eu acho muito legal, assim, porque ela é uma filosofia prática. Além de ter essa parte que a gente estuda, essa parte intelectual, ela tem a parte dos exercícios físicos, que a gente chama de exercícios psicofísicos. Então, você está trabalhando o corpo, você está trabalhando a mente, você tem os exercícios respiratórios, que para o yoga você está trabalhando a sua energia. Quando respira para o yoga, basicamente você está trabalhando a sua energia. A gente tem a meditação, a gente tem o relaxamento, a gente tem indicação de dieta mais light, enfim, a gente tem vários passos no yoga para que essa felicidade, esse treinamento que vai se fazendo, essa felicidade genuína seja alcançada. Aí as gurias aqui, a Sabrina e a Juliana já escutaram, a Paula acho que também. Para o yoga, a gente não está tentando se melhorar. Para o yoga, nós já somos seres perfeitos. Na verdade, a gente tem que tirar aquele tal chamado véu de Maia, a ilusão de achar que somos seres imperfeitos, com corpos imperfeitos, com uma mente ansiosa, uma mente depressiva, uma mente não sei o quê, o coração rancoroso e tudo isso que passa pela nossa cabeça em algum momento da vida, né? Já deve ter passado na de vocês. Para o yoga, a gente não é nada disso. Para o yoga, a gente não é o corpo físico, a gente não é a mente, que é o que é mais desafiador, que é fazer esse treinamento de entender que tu não é a tua mente, tu não é os teus pensamentos, tu não é isso tudo que vem na nossa mente, começar a entender como funciona a mente. Então, para o yoga, já somos seres perfeitos e com essas técnicas a gente vai expandindo a nossa consciência, a nossa maneira de olhar a vida. Bom, aí para o yoga ser aceito como uma dessas filosofias, as gurias já escutaram isso. Houve um mestre, que não se sabe se foi um mestre, uma pessoa, ou se era um grupo de mestres, chamado Patanjali, que é bem conhecido no yoga,
que compilou em 196 frases, que eles chamam de sutras, toda a técnica do yoga, o passo a passo. Aí, eu vou começar a compartilhar aqui. Vamos ver se o meu computador vai suportar o compartilhamento, mas acho que vai. Ele sistematizou. Patanjali não cria o yoga. O Patanjali pega de antigas escrituras e organiza, sistematiza como você tem que começar, do início até o final, no mais alto nível de técnicas de meditação, como é o caminho do yoga. Aí, Patanjali, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, isso foi feito. Patanjali coloca um caminho de 8 passos. Ele começa com uma conduta em sociedade. Então, até ali no início do PowerPoint, né, eu coloquei assim, organizando a vida. Por que organizando a vida? Porque o Patanjali, na verdade, quer... Isso eu também tenho ótimos professores que sempre falam isso. Você tem que deixar a sua vida um pouco mais tranquila se você quiser entrar nesse caminho de autoconhecimento e descobrir essa verdadeira felicidade genuína, sem nenhum estímulo externo, né? Que normalmente a gente é feliz com estímulos externos, né? E aí, Patanjali pede para que você organize um pouco a sua vida. Esse é o início do Yoga Sutra. Antes de ele falar de exercício físico, falar de exercício respiratório, falar de meditação, ele diz assim: bom, você tendo uma determinada conduta, a sua vida vai ficar mais fácil. Isso aqui não é como assim os mandamentos da Igreja Católica. Eu também não posso falar porque não sou cristã, né? Sou budista, mas enfim, o pouco que eu me lembro, que eu fiz comunhão e tal, assim, não é uma coisa que é você faça isso, não é uma imposição, é uma sugestão para que você experimente e tenha essas atitudes na sua vida, esse código de ética. Ele começa com 5 preceitos, você com a sociedade, e 5 preceitos de você com você mesmo. 5 coisas que ele sugere para organizar a tua vida e que a tua vida funcione de maneira mais tranquila. Na verdade, a gente fica um pouco mais suave na vida, sabe? Mais no flow, assim, mais no fluxo, quando a gente começa a cuidar a maneira que a gente vive a vida sem criar muita confusão. Se fosse resumir, assim, bem resumidinho, esses primeiros 10 sugestões que o Patanjali dá, é não criar confusão na vida. Deixa uma vida tranquila, porque se tu for sentar para fazer uma meditação e tu tá com um perrengue, uma briga, uma discussão, se tu é do tipo que sempre buzina no trânsito, sempre corta a frente, tá sempre irritado, tá sempre falando da vida de alguém, às vezes existem, né, no nosso meio social, às vezes até na família, né, gente que tá sempre falando dos outros e da vida dos outros. O que que interessa a vida dos outros, né? A nossa vida já passa tão rápido para perder tempo com a vida dos outros, né? Mas enfim, isso tudo cria muita agitação na gente, tanto no corpo, quanto no sistema nervoso, quanto na mente. Aí você senta para meditar, tem muita coisa passando pela cabeça da gente. É a vizinha que não sei o quê, é a fulana não sei do quê, aí o Lula não sei das quantas, o Bolsonaro. Já basta o que a gente tem que saber, né, o que está acontecendo assim no mundo, né? Não vamos ficar morando numa caverna sem saber o que está acontecendo. Mas o que não for interessante, eles falam que é tipo de fala desnecessária. O que não for muito necessário, a gente passa e nem entra no assunto. Então, ele dá os 8 passos, ele dá esse código de ética, entre aspas, né? Que você faz com os outros e o que você deve fazer com você mesmo. Aí depois ele manda fazer exercício físico. Essa época, quando surge o yoga, eles usam muito os exercícios físicos como um método de purificação do corpo. Depois que você já purificou um pouco o corpo, ele pede para você começar a mexer a sua energia, então exercício respiratório.
aí você já deve ter uma mente um pouquinho mais calma, né? Aí ele tenta que tu aprenda a te concentrar. Concentração é uma coisa que é um treino, então ele pede que você aprenda a ter concentração. Aí começa a entrar mais explicitamente as práticas de meditação. Mas quando a gente está fazendo exercício físico e exercício respiratório, já é um super momento para fazer prática de concentração, né? Depois que você aprender a concentrar, você vai poder trazer várias técnicas de meditação, que ali diz Dhyana, né? Aí você entra, na verdade, na prática de meditação. Só concentração não é meditação, mas é o início dela. Depois de usar técnicas de meditação, você chega numa consciência mais ampla. É quando a consciência começa a ter mais insights, quando você começa a trabalhar com a mente mais calma, quando você realmente tem controle da mente, sabe? Quando a mente não te carrega, quando os teus sentidos não te carregam, por exemplo. Quem me conhece sabe, né? Eu sou o tipo de pessoa que se eu tiver uma barra de chocolate em casa, eu não consigo comer só 3, 4 pedacinhos. Eu como a barra de chocolate inteirinha em casa. Assim, já cheguei a comer 2, 3 numa tacada só. Assim, loucamente. Isso eu tô completamente carregada pelo meu sentido do paladar. O paladar, então o peixe morre pela boca, eu também vou morrer pela boca. O paladar me carrega. Entende? Às vezes você escuta alguma coisa na rua, necessariamente você não precisa dar atenção para aquilo, você não precisa ser carregado pelo seu sentido da audição. Palavras, sons, são sons, eles vêm e passam, né? Então, daqui a pouco alguém gritou, sei lá o quê, barbeira, e no sul a gente diz, né? Barbeira, vai, comprou a carteira, não sabe dirigir, olha, atravessa na faixa de segurança, não sei o quê, já xinga tua mãe, não sei das quantas. Aquilo, na verdade, não deveria carregar a gente. Então, você começa a ter um controle maior sobre como a tua mente funciona, sobre as tuas reações. Então, esse, resumindo, é o caminho do yoga que Patanjali propõe. Aí a gente vai começar. Aqui eu coloquei esse cartaz, está em espanhol, mas só para entender um pouquinho que as raízes do yoga vêm desses preceitos dessa vida mais calma. Mesmo que você não use 3 horas por dia praticando yoga, como o yoga recomenda para uma mente ampla e parará, 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 você tem que praticar bastante. As bases, se você não tiver essa conduta ética alinhada com uma vida mais tranquila, não vai funcionar exercício físico, não vai funcionar jejum, não vai funcionar exercício respiratório e muito menos meditação. Então, os galhos ali, né, da árvore são as outras técnicas, mas a base são esses preceitos, essa maneira de viver a vida um pouquinho mais tranquila. Tudo bem até agora, meninas? Alguma pergunta? Algum comentário? Vocês já conheciam? Já viram esse Yoga Sutra? Como é que é? Novidade para vocês? Tudo tranquilo? Eu queria só perguntar uma coisa. Tu comentou ali que, né, quando a gente atinge o samadhi, a mente começa a ter uns insights, né? E eu poderia dizer que esses insights é a nossa intuição falando? É aquela sabedoria, é uma sabedoria que no caso que o yoga acredita que a gente nasce com ela? Seria a Sim. intuição isso? É, só que o problema, essa foi uma pergunta que eu fiz num retiro. A minha primeira pergunta que eu fiz para um professor de meditação foi exatamente essa questão da intuição, né? Eu acho que principalmente mulher, né? Mulher é muito intuitiva. O problema é que não é exatamente essa intuição, sabe, que a gente tem nesse momento agora. Porque essa intuição agora que a gente tem, ela pode até vir um insight. Um insight, depois a gente vai estudar como o yoga explica que funciona a nossa mente, tá?
mas basicamente a gente está funcionando num nível mais intelectual e cognitivo. Quando você abre algumas brechas de silêncio, o verdadeiro insight seria um insight de sabedoria universal. Não é a intuição da Carla em si, porque o que os professores dizem é que com essa minha mente aqui, a mente humana, eu não vou conseguir realizar o que é realmente a experiência humana, da onde viemos, para onde vai, para onde vamos, como surgiu o universo, aquela história do Big Bang. Não é bem assim, galera. Não foi bem no Big Bang que a gente surgiu. Então, assim, essas perguntas não vão vir dessa mente comum que a gente tem como ser humano, o que o yoga tenta fazer. Tu vai continuar usando a tua mente comum quando tu quiser, mas ele tenta ir abrindo brechas para que tu tenha insights verdadeiros de uma sabedoria maior. Não da sabedoria da Carla, não da sabedoria para quem acredita em outras vidas, das minhas outras vidas. Não é essa sabedoria humana, entendeu? É a sabedoria que fez uma margarida ser branca, que não é a sabedoria humana. Então, o verdadeiro insight é essa sabedoria maior. Agora, é claro, quando tu começa a treinar a mente começa a ficar silenciosa. Primeiro que a gente começa a ter um monte de ideia, assim, dá para abrir uns 10 negócios aí, que a Sabrina, que é empreendedora, vai abrir mais umas 15 lojas, vai criar um monte de coisa, acho que a Paulinha também, né? Se é a Paulinha que eu estou pensando, também é empreendedora. Então, assim, tu começa é como se tu limpasse o computador, sabe? Muita coisa carregando, sabe? Quando o computador já não abre de tanta coisa carregando, assim é a nossa mente. Então, o primeiro fenômeno que acontece com a gente é que tu limpa um pouco tudo aquilo que tu já não dá mais bola quando atravessa a tua tela mental e tu começa a ter muito mais ideias, tu começa a ter muito mais inspirações. É muito legal, mas não dá para dizer que ainda é um insight verdadeiro. Mas, com certeza, todas nós aqui temos o potencial, isso o yoga jura de pé junto, e todas nós já somos iluminadas e não sabemos. A gente tem momentos que a gente vai quebrar um pouco a mente humana e vai realmente ter insights profundos. Às vezes acontece em sonhos, tu começa a perceber mais os teus sonhos. Às vezes eu tenho um professor, esse papo de intuição é um papo que sempre rola em todas as rodas de conversas, assim, né? Porque todo mundo tem essa coisa mais intuitiva. Quem já gosta desses papos transcendentais, né? E aí tem uma dica que eu recebi de um professor de meditação muito especial. Ele disse assim, ó, uma intuição, mesmo que não seja um insight da sabedoria universal, uma intuição. Tu confia mais na tua intuição quando vier aquele pensamento te invadir e ele não vem junto com emoção, ele vem neutro. Aquilo te surge, não sabe? Eu que sou mãe, né? Quando toca o barulho do celular, que é a minha filha me chamando, eu já fico assim. Então, quando toca 3, 4, 5 vezes, eu já sei que ela tá querendo falar comigo, né? O WhatsApp. E aí já é aquela coisa de mãe que já o coração dispara, né? Mas agora que eu tô longe, né? Ai, o que que aconteceu, né? Não, você é uma mulher, né? Tem 24 anos, mas enfim, isso isso tá permeado de emoção da mãe, entende? Quando vem uma coisa assim, tu tá abrindo a geladeira para pegar uma água agora no verão e te passa um pensamento na cabeça assim, sei lá, acho que eu deveria, não sei, não ir para praia esse final de semana. E é uma coisa neutra, não, do nada, assim, é uma coisa que vem e pluf, surge. Essa tu para dar uma olhadinha, assim, ela não vem com nenhuma emoção, entendeu? Ele deu essa dica, assim, que eu achei bem preciosa. E a minha câmera trancou, vou fechar um pouquinho ela aqui. Bom, aí eu vou aproveitar que eu fechei a câmera, vou voltar. Não sei se eu respondi ou mais confundi, Juliana. Não, respondeu sim, respondeu e deu um a mais aí, adorei. Que Obrigada. às vezes a gente vai tentar responder e mais confunde ainda, né? Não, Bom, mas é bom, é bom. sabe o que é legal, assim, é precioso, é essa questão da gente ter grupo,
que é o que eles chamam de sanga, né? A sanga é muito preciosa, sabe? O grupo, porque na sanga a gente troca ideias, troca conhecimentos. Ah, eu escutei isso, eu escutei aquilo. Isso sempre é bem precioso. Bom, vamos lá, ó. Carla, Ah, fala. só um questionamento. Aham. Essa conexão seria a nossa conexão, eu não sei se eu vou falar certo, é de Tita? É Tita, Tita? É que tita, fala? tita é mente em sânscrito. Tita, tanto Seria que essa conexão cósmica? não. Tita é uma palavra que a gente usa para nossa mente, tanto que o primeiro sutra em sânscrito é Yoga Chitta Vitri Nirodha. A tradução, assim, mais ou menos seria: Yoga é a supressão da estabilidade da mente. Então, Chitta é essa mente mais comum. Chitta não é a mente ampla. Chitta é a mente mais comum, mais humana, tanto que o yoga ele pede, yoga é a supressão ou a restrição da estabilidade dessa mente. Que esses é o que eles chamam de vritis. Vritis são os pensamentos, é tudo que te emoções, é tudo que surge no teu corpo inteiro, não só na tua mente, né? Porque às vezes surgem coisas que não são pensamentos, às vezes é só disparar o coração. Tu viu uma coisa e o coração já disparou, né? Então, isso são vritis. É o que faz a nossa experiência oscilar muito. Se tu não acalmar um pouco, tu não consegue aprofundar. Aí tem aquele velho chavão, né, que eles usam. Não tem como tu olhar o fundo de um lago se o lago tiver todo tremulado em cima, né? Então tu tem que acalmar o lago para poder olhar o fundo, né? Senão tu não consegue aprofundar. Bom, primeiro Yama, né? Esse é com as outras pessoas. Primeira sugestão de Patanjali, que essa é super conhecida, é polêmica também, porque daqui surge a questão de ser vegetariano ou não. Se vocês quiserem saber, também não importa nada. Eu não sou mais vegetariana, fui muitos anos. Hoje não sou mais, até por uma questão de saúde. Eu tenho uma tendência familiar a ter falta de ferro, então eu fico anêmica muito fácil. Então eu voltei a comer carne. Claro que, como eu sou budista, a gente tem alguns mantras que a gente faz antes de comer carne e tal. Mas o yoga, sim, a Índia quase toda é vegetariana, e o yoga, ele recomenda a dieta vegetariana. Ah, então quer dizer que tu não vai te iluminar, Carla, porque tu come carne, ou todo mundo que come carne não vai se iluminar, porque é não violência, né? Então você não mataria um ser para se alimentar. Não é bem assim, tá? Não é bem assim que funciona. Eu não acredito que eu vou me iluminar nessa vida, acho que vai demorar algumas ainda, mas eu conheço grandes professores que comem carne, não é assim tão linear isso, sabe? Eu tinha um amigo que dizia assim, vale mais um vegetariano rancoroso ou um carnívoro com um coração bom, né? Então tem outros que falam assim, o que que importa mais, o que entra na tua boca ou o que sai da tua boca? Então, a rinça, quando ele entra para esse viés da alimentação, ele dá muito pano para manga. Então, é muito nosso foco hoje, né? Eu não sei se tem mais alguém aqui que seja vegetariano, mas, enfim, é verdade que é a dieta que eles indicam para o yoga. Então, ali na filosofia do yoga, a rimsa é a oportunidade de abandonar a hostilidade e a irritabilidade, e no lugar, abrir mais espaço na consciência para a paz. Quando eu compartilhei esse texto, até a Juliana leu, né? Ele é muito legal esse textinho, porque ele fala assim da questão de ahimsa, né? Todo mundo sabe que não é para ser agressivo, isso aí, né? Putz, tá, é básico. Mas ele fala muito para a gente começar naquele texto, para a gente começar a perceber a agressividade interna da gente, mas sem julgamento. Aí até ele diz ali no texto, anote os 5 pensamentos agressivos
que você tem mais recorrentes. Por exemplo, sei lá, eu acordava de manhã em Porto Alegre, aí tinha minha mãe, tinha minha filha, tinha às vezes meu pai, na casa de Porto Alegre era um monte de gente, a minha mãe estava bem doente, eu assumi toda a questão da casa. Aí eu chegava de manhã com aquela agenda lotada de trabalho, cheia de coisa para fazer, e aquilo que afeta toda boa dona de casa, a pia cheia de louça, que tu não consegue nem fazer o café da manhã. E aí aquilo já me subia um. Isso era um pensamento recorrente no meu dia a dia em Porto Alegre, que era aquela pia cheia de louça. Claro que dava para fazer café no balcão do lado, né? Então, enfim, mas aí o que ele quer dizer assim, percebe que a raiva não está na louça, né? A raiva está em ti. Então começa a perceber, mas aí sem julgamento, porque não adianta nada se culpar, né? Aí tu entende que aquilo ali é uma maneira que a mente funciona, mas aí tu lembra assim, a minha mente, quando vê uma pia cheia de louça, vai ficar com raiva, ainda mais se eu tenho um monte de coisa para fazer, e não fui eu que sujei a louça. Ponto. Mas eu não sou a minha mente, isso é um condicionamento da minha mente. Então eu percebo já, ó, quer ver? Ó, eu vou ficar com raiva porque a pia tá cheia de louça. E tu pode até sentir a raiva. Sabe quando tu tá assistindo um filme que tu chora, tu entra na história, mas no fundo tu sabe que é um filme, que vai ter uma hora que tu vai desligar a TV ou vai sair do cinema e aquilo vai acabar? Tu vive do mesmo jeito, diz, ó, quer ver? Agora eu vou comer todo o chocolate que tiver na cozinha depois da aula. Não tem chocolate, porque senão eu comeria. Entendeu? Mas eu já sei que aquilo é um funcionamento automático, do jeito que a Carla, essa Carla que se configurou, cada uma de vocês tem um jeito que está configurado. E tu brinca com aquilo, ah, quer ver? Agora eu vou ficar muito indignada porque não sei o que aconteceu. Mas tu sabe que aquilo não é tão real. Porque se na mesma hora alguém chegar para mim e dizer assim, Carla, eu ganhei na loteria e aí é o seguinte, quero te convidar para passar 6 meses no Nepal ou no Butão, conhecendo vários professores, assim, a gente vai ter tudo, melhor hotel, tudo, eu pago as tuas despesas por 3 anos para te poder parar de trabalhar. A pia pode estar até o teto de louça, que eu não vou estar nem aí, talvez eu até lave a louça de tão feliz que eu fique, entendeu? Como aquilo, como as coisas são muito impermanentes, elas não são tão fixas. Eu tenho um professor que dá um exemplo que eu adoro, ele diz assim, não sei se vocês são muito consumidores, mas eu já fui, né, e acho que sou ainda. Tu tá passando, assim, em Porto Alegre, num shopping, em qualquer lugar do Brasil, num shopping, aí tem uma coisa na vitrine que te chama muita atenção, uma promoção, uma bolsa, sei lá, cada uma sabe do que gosta. Aí aquilo tu para na vitrine e, nossa, tu diz, ah, vou ter que entrar, tá de promoção, já tá chegando fevereiro, vai entrar liquidação, vou ter que comprar, porque depois não vai ter mais, aquilo tudo te invade, né? Aí na mesma hora toca o teu celular e alguém dizendo que se tu tem filho, teu filho caiu no colégio e torceu o pé. Larga a bolsa, tu larga a promoção, tu larga tudo e sai para correr atrás e ajudar o teu filho. Entende que o poder não está nas coisas, e sim a gente que dá, a mente é que cria aquele brilho todo, aquilo brilha, e de uma hora para outra o brilho se desfaz, porque outra coisa chamou a tua atenção e tu larga aquilo e vai para o outro lado, né? Então, assim, começar a entender, porque aí até tu não sofre tanto, né? Quando a gente perde alguma coisa, quando a gente não consegue comprar alguma coisa, porque, enfim, nesse determinado momento, o meu sonho é esse. Mas daqui a 6 meses, um ano, provavelmente, meu sonho já é outro, né? Então, tu começa a viver, assim, num fluxo mais light, entendendo como a mente funciona, né? Então, a rimsa basicamente seria isso, não violência. Mas sempre cuidando, né, gurias, a questão de não se julgar, tá? Porque como a gente não é a nossa mente para o yoga, e quem está fazendo as burradas todas é a nossa mente, a gente já está perdoado de saída. Para o yoga é maravilhoso. Ninguém é culpado de nada, porque, enfim, não é você, na verdade, que está fazendo isso. Claro que enquanto você não se iluminar, você vai sofrer os efeitos do karma, né? Então, o que você fizer vai voltar para o yoga, é isso. Bom,
Segundo Yama, é Satya, né? A verdade. Então, o Yoga Sutra tem a verdade entre os ideais mais elevados. Muitas interpretações dizem que se você está totalmente vestido de verdade, tudo que disser se tornará realidade. Mas tome cuidado para não confundir seu ponto de vista com a verdade. Você precisa ter integridade e humildade para perceber que a realidade pode ser maior do que você. Aqui é uma outra dica, assim, só para a gente não se enrolar muito, né? Porque mentir dá um trabalho do caramba, né? Tu mente, tu tem que ficar lembrando da mentira, e tem que fazer mentiras adjacentes para que tudo aquilo funcione. Isso não quer dizer que a gente não vai mentir. Não é isso, em nenhum momento é assim rigoroso. Mas a verdade, ela é mais fácil da gente lidar, né? A verdade é mais suave, né? É mais tranquila, assim, né? E, claro, aí a gente pode entrar naquele lado psicológico que o yoga nem entra, aquela questão de tu ser verdadeiro contigo mesmo, de tu saber quem realmente tu quer ser, e toda aquela história mais psicológica. Aqui no Yoga Sutra, eu sempre digo Yoga Sutra, ele é mais seco, sabe? Ele diz assim, ó, faz isso e não me incomoda mais, é básico, né? Mas lembrando, tem um exemplo assim, só para a gente fazer um contraponto, um exemplo bem clássico que eles dão sobre essa questão da verdade, é um mestre que está sentado numa floresta. Oi, Paulinha, coisa boa te ver. Tava comendo, cheguei em casa, não queria atrapalhar vocês aí. Ai, coisa boa te ver, tá linda. Continua Mas tô cantando. prestando atenção em tudo, viu? Tu já sabe tudo isso, né? Aham. Eu tô fazendo um curso com aquele Giridhari Das, sabe? Aham, aham. E também, que é o estudo do Bhagavad Gita. Um E show de também, bola. mas a parte dos Yoga Sutras a gente mais ou menos já, né? Tem bem, mas bem bacana. Mas eu não quero interromper aqui, continuem. Ai, coisa boa te ver. Aí o Uhum. exemplo é aquele, exemplo assim super conhecido, né? Tem um mestre, um meditador lá, um sannyasi na Índia, sentado embaixo de uma árvore, quase se iluminando. Aí passa uma lebre, vai, qualquer animal, correndo pela frente do mestre. O cara é um grande yogi, não mente, né? Ele segue todos os preceitos, faz todas as técnicas. Aí chega um caçador, o que o caçador faz? Pergunta para o mestre, né? Para onde é que foi a tal da lebre? E aí, o que o mestre faz? Se ele mentir, ele está quebrando ali um dos preceitos. Se ele falar a verdade, o caçador vai pegar a lebre. E aí ele mente. Aí, esse sempre é o exemplo que a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado, que é a questão que a tua atitude, na verdade, o que vale é a motivação. Então, nesse momento, o mestre mentiu para salvar a lebre, o animalzinho do caçador, mas a motivação era salvar a vida dele. O problema é que a nossa mente pega não, pois é. Então, eu de vez em quando minto, mas existe uma coisa maior, um bem maior que eu estou fazendo, né? A gente cria, tem que ver se isso é real. Às vezes é real, né? Eu sempre dou um exemplo ali, a minha mãe minha mãe faleceu dia 18, né, de dezembro, aí no final, assim, uns 2 meses antes dela morrer, 3 meses, às vezes ela me dizia assim, porque vinham meus parentes do Rio para Porto Alegre, né? E ela dizia assim, eles vão me ver, a minha sogra, né? Ela vai me ver assim, desse jeito, tô toda feia, não sei o que. E realmente, né? Ela estava já uma velhinha, numa cama. Não estava feia, mas bonita não estava também, né? E aí, é claro que eu mentia, dizia, bem capaz, mãe, tu tá super bem, tá bonita, teu cabelo, ela tinha um cabelo muito bonito, teu cabelo continua lindo, tua pele estava boa e estava mesmo, acho que de tanto remédio a pele ficou boa, sabe? Então, tem uma motivação de não chegar para dizer, realmente, mulher, é triste, uma pessoa na cama de fralda, é uma coisa deprimente, nem vou trazer aqui para te ver, entendeu? Então, assim, é a motivação. Isso, claro, isso é um exemplo bem clássico, né? Nunca ninguém vai falar uma coisa dessa para uma pessoa que está morrendo. Mas na vida a gente tem que ter isso, assim, o que te motiva a fazer as coisas, né? Então, às vezes, uma mentirinha, mesmo que quebre ali o que Patanjali fala,
é melhor do que uma verdade que vai magoar, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? É básico isso, né? Para o yoga sempre vai ser isso, assim, a tua Eu motivação. acho que esse tipo de mentira não vai fazer mal a ninguém, tu entende? São coisas diferentes, tu fazer uma mentira que vai prejudicar alguém e uma mentira que não vai, entende? Não vai fazer mal, por exemplo, ai, É. mãe, tu tá bem, tu tá bonita, enfim, sabe? Eu acho que, né, são coisas diferentes. A gente tem que ter o discernimento, né? Eu sei que vocês todas aqui têm esse discernimento, mas eu tenho que falar essas coisas porque, assim, ó, existe uma tendência muito grande na galera que faz yoga ter um momento que pira, tá? Descamba, vira riponga, quer vender tudo, quer largar a vida, quer viver de luz. Pode viver de luz, tem gente que vive de luz, nada contra, mas bagunça toda a vida que demorou 15 anos para montar, porque descobre que é muito feliz sentado na sua meditação, que realmente Patanjali estava certo, eu não preciso de nada, a felicidade está em mim, e quem fizer yoga vai sentir isso em algum momento. Aí tu não quer mais ter relacionamento, tu não quer mais comprar nada, tu não, sabe? Tu fica meio desligado de tudo. Então, eu já entro já fazendo esses contrapontos que são básicos, todo mundo aqui é adulto e sabe disso, mas eu já vou falando para se em algum momento alguém descambar e der uma piradinha, já lembra que não, para aí, pois é, mas não, mas enfim, a Carla falou que, enfim, tem mestres que comem carne, né? Dá para mentir um pouquinho, se for com uma boa intenção, para ninguém descambar por outro lado, porque é uma super perda de tempo. Ou a pessoa está totalmente no mundo material, capitalista, enfim, consumidor e não sei o que, e parará, e nos prazeres sensoriais, ou a pessoa quer virar uma samambaia, largar tudo, vou vender incenso na redenção. Nada contra quem vende incenso na redenção, tá? Mas vou fazer só isso, não vou mais pagar as contas, vou morar de qualquer jeito. E isso rola, galera. Isso rola. Eu estou há 25 anos no yoga, vi muita gente acabar casamento, fazer bobagem, que começa cada vez a se voltar mais para si, não precisa de mais nada, e faz uma confusão na vida e perde um tempão. Que na verdade é sempre o caminho do meio, não é nem tanto lá, nem tanto cá, sempre o caminho do meio. Então, esses contrapontos que são simplinhos assim, eu faço só para não deixar passar e ninguém pirar, né? Se em algum momento alguém pirar. Bom, asteia eu curto pra caramba, que é o não roubar. Claro que é óbvio, né, que não roubar, ah, ninguém rouba aqui, mas assim, ele fala uma coisa muito legal, que é a questão de não roubar o tempo das pessoas, não roubar as ideias das pessoas. Hoje, então, com mídia social ali, a gente reposta, no Instagram nem dá para fazer tanto, né? Mas no Facebook tu postava e nem dizia de quem é que tinha postado. E isso, na verdade, tu tá te apropriando, né? De coisas de outras pessoas, né? Mas essa questão muito do tempo, né? O quanto que a gente usa o tempo das outras pessoas falando coisas irrelevantes, né? É tempo da vida da pessoa, né? Então, ali, mas a asteia envolve mais do que é encontrado no plano material. Ele está dizendo, é lógico, ninguém aqui vai roubar dinheiro, esse tipo de coisa. Existem muitas coisas que podem ser roubadas. Você pode roubar o tempo de alguém que estiver atrasado, você pode roubar as ideias de outra pessoa, se apresentar como suas. O que mais que vocês acham que a gente rouba dos outros? A paz? Alguém rouba a paz de alguém aí? Energia. Hã? Energia a gente rouba dos outros. Acho que a energia está com o tempo também, né? Acho que sim. Acho que sim. Eu Ó, acho eu que. acho que tem pessoas que conseguem, eu não sei se roubar, né? Mas tem pessoas que conseguem tirar a tua autoestima, entende? Por exemplo, em relacionamentos, tem pessoas que eu não sei se seria a palavra roubar, né? Mas conseguem, em relacionamentos abusivos, tirar a tua autoestima, né? É, Sim, é o que a gente deixa que te levam também, no caso, né? sim. Eu acho.
Eu sim, acho que isso é uma coisa que também daria para tirar de uma pessoa, de tipo assim, todos os dias falar, mas tu é feia, tu é isso, tu não sei o quê. Isso batendo todos os dias ali, eu acho que de certa forma tu rouba, eu não sei se rouba, assim, mas consegue, não sei se essa seria a coisa, acho que mas eu tu, acho que acho que tu rouba a felicidade da outra pessoa, né? é a Eu ia felicidade, até pode ser. comentar isso, eu ia comentar assim, de às vezes tu pode roubar a alegria de uma Alegria de pessoa, viver. até pela inveja, sabe? Às vezes a pessoa está contente com uma conquista e ela te fala, e aí aquela inveja, a pessoa sente a inveja, e quem está alegre percebe nos olhos a energia que a pessoa emana aquela inveja, né? E aí, de uma certa forma, tu acaba roubando aquela felicidade, aquela alegria, né, da pessoa. É Acho que isso é um verdade. exemplo bem. O relacionamento, não, os relacionamentos não são fáceis, né? Não, em sociedade, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Mas é isso. Bom, esse aqui também é polêmico pra caramba, Brahmacharya. Na época, quando eu entrei no yoga, né, 25 anos atrás, Brahmacharya era basicamente o celibato, não ter contato sexual, não fazer sexo. Então, assim, existe uma grande gama de mestres e monges e sannyasis e sadhus, e o nome que tu quiser dar para os grandes professores, que são todos celibatários. Existem técnicas, né, para trabalhar essa energia que para o yoga se chama Kundalini, né, ou Kundalini, que ela fica basicamente no períneo, né, na região da base da coluna, bem na região do períneo, é onde está a energia da vida para o yoga. E essa energia, claro, é muito estimulada com sexo, com exercício respiratório e com meditação. Então, para que não houvesse um desperdício de energia, eles colocavam essa questão do celibato. Hoje em dia já não é mais encarado assim, é encarado como realmente tudo que faz com que tu exaura, que tu perca a tua energia, as atitudes que façam com que depauperem, melhor falando, a tua energia com prazeres sensoriais. Então, é claro, se eu passar 7 dias da semana transando 6 horas por dia, eu não vou conseguir fazer mais nada da vida, né? Eu, pelo menos, não conseguiria, né? Trabalhar, ter energia para, enfim, tocar a vida. Aí aqui ele até coloca, né? Música alta, muita bebida, então tudo que desequilibre muito. Brahmacharya seria tu cuidar da energia. Aí ele até fala no texto, né? É como uma conta bancária a nossa energia. Tu não quer gastar todo o dinheiro e entrar no negativo rapidamente. Então é isso, é a questão de tu cuidar da tua energia. Não sei o que que vocês acham sobre isso, né? É esse cuidado. Fala, Sabrina. Quer falar? Sim. Tem alguma coisa relacionada a segurar não é as emoções, mas no caso do orgasmo. Tem alguma coisa relacionada a isso? No caso, o homem, Tem. ele não ejacula. Então, segurar Sim, tem. esse tipo de. Isso está relacionado com isso também? Tá relacionado, isso existe. Assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse tipo de prática, porque eu ainda não tive esses ensinamentos, nessa vida, pelo menos. Espero ter. Tenho me esforçado bastante para conseguir ter acesso a professor que dá esse tipo de ensinamento, que é tu usar o teu ato sexual. E vou te falar mais assim. Tu usa com o que a gente chama de consorte, né? Tu usa com um parceiro ou uma parceira física para despertar mais essa Kundalini. E sim, nessas técnicas tem a retenção do esperma, tem. A gente, na verdade, isso eu posso falar, tem um livro aí, né? Eu não posso falar muito porque eu não tive essa experiência ainda. Muito pouco, assim. Você faz a inversão
O orgasmo a gente tem aquele espasmo pelo corpo todo, né? Na verdade, tu aprende com visualizações, com meditação, mas tu tem que ter purificado bem os teus canais de energia. Em vez daquele espasmo se espalhar pelo corpo, aquela energia toda, ela volta e entra no canal central que a gente tem de energia e se eleva até o alto da cabeça. E é uma sensação muito mais prazerosa do que o orgasmo que a gente está acostumado. Por isso que por isso que o tal do Tantra faz muito sucesso hoje, mas existem poucos professores sérios sobre isso, sabe? Tem que pegar uma linha de professor muito bom, não é um tantra vendido ali na Cidade Baixa. Desculpa se existe algum tantra bom na Cidade Baixa, mas eu conheço uns picaretas assim que vendem massagem tântrica e não sei o quê. Na verdade, para quem tem dificuldade em ter o orgasmo, a pessoa, principalmente mulher, né? A pessoa conseguir ter o orgasmo com uma massagem tântrica, com uma estimulação, já é uma grande cura. Mas as técnicas que a gente usa, o sexo, como caminho espiritual, e na verdade nessas técnicas, o sexo, vamos dizer assim, que eu me lembro, tá? Mais ou menos 3, talvez sejam 4 técnicas que trabalham com essa energia especificamente. A que tu faz sexo com uma pessoa mesmo, que é a primeira, é a mais fácil, é a mais básica. Depois tu vai fazer esse mesmo fluxo de energia virar e entrar no teu canal central sozinho, sem parceiro. Tu não precisa mais de parceiro. E nem vai estar te masturbando também. Não vai mais passar por ali. Agora sim, a sensação é 1 milhão de vezes mais gostosa e mais ampla do que o orgasmo que a gente tem. Por isso que algumas pessoas que começam a ter conhecimento ou já têm isso desenvolvido de outras vidas e têm sensações, acabam procurando esse tipo de prática, que sim, passa muito por isso, mas não é simplesmente. Os monges fazem muito isso, eles chegam a puxar o esperma de volta pro pênis, né? O esperma sai, e tem muitos homens também que com bastante treino, eles gozam sem ejacular. Goza sem ejacular. Então, ele está revertendo aquilo, ele tem um orgasmo, mas na verdade a maioria da energia está entrando no canal central. E isso a gente sente em prática de yoga, tu vai sentir um prazer, assim, normalmente vem até o coração, que a gente tem 3 bloqueios básicos para que essa energia não suba descontroladamente. Um é na base do períneo, no chakra básico ali, no Muladhara, que seria mais assim, enquanto tu não purificou, falando grosseiramente, tá? Enquanto tu não purificou muito o apego às coisas materiais, aos prazeres sensoriais, enquanto tu vive só para isso. Lembrando, a gente não vai virar riponga, eu sou riponga, mas enfim, eu pago as minhas contas, tudo direitinho, trabalho bastante. Então, assim, a gente não vai ficar assim, não compro mais nada, não é isso. Mas tu não tem mais aquela vida voltada só para isso. E para os outros prazeres que o corpo dá. O segundo bloqueio que a gente tem dessa energia é no coração. Enquanto tu não tem uma compaixão, um amor real pelos outros, enquanto tu tem, assim, aquela coisa muito que eu quero a minha felicidade, no máximo eu quero a felicidade da minha família, e ponto, o resto que se ferre, não tô nem aí, entendeu? Se eu conseguir ser feliz, se a minha família estiver bem, o mundo que ande. E aí tu vive a vida daquele jeito, né? Não recicla o lixo, compra desmedidamente, sei lá, esse tipo de coisa. E o terceiro bloqueio dessa energia é aqui no ponto entre as sobrancelhas, que representa a questão do teu eu. Enquanto tu acredita que esse eu teu é muito sólido, isso vai bloquear a subida da energia até o topo da cabeça, que chega no chakra, no Sahasrara, né, no chakra da coroa, e aí a energia flui, aí a tua mente se abre naturalmente. Isso é o que é muito legal do yoga,
que além de tu fazer técnicas de meditação, assim, quietinho, silenciosa e tal, tu vai fazer coisas com o corpo e com a respiração para que isso aconteça naturalmente, né? Mas é isso sim, é essa questão da... Passa bem por uma... Tem uma técnica que usa muito o sexo como prática espiritual. Carla, só Hum, para concluir, eu queria dizer que eu vejo que está tudo interligado, Reiki, o Ayurveda, sim, Yoga. Eu estou conseguindo agora ter uma visão mais ampla. Para mim está tudo interligado e isso sim. tá muito legal porque a gente consegue perceber que, na verdade, tudo é uma coisa só, É, quase, né? Tem algumas, por exemplo, a visão do Ayurveda não é vegetariano, não ah, prega o sim, vegetarianismo, né? sim. E sim a digestão da carne. Já o yoga a gente consegue perceber que tem essa diferença. E em relação a reprimir, a segurar esses tipos de impulsos, a gente vê que o Ayurveda prega que não, né? Que a gente não pode segurar os impulsos. Mas essa questão da ejaculação também é uma coisa que é bem interessante, né? Da questão da energia, de segurar, elevar. Sim. Só Como a queria gente... dizer que, Sim. só queria dizer que para mim tudo está fazendo sentido, está tudo se Ai, coisa completando. boa, fico feliz. Não, e quero sempre que tu fale, Sabrina. Eu sei muito pouco sobre a Ayurveda, sabe? Sei bem o básico do básico. Mas quando a gente fala dessa repressão dos sentidos, lembra que lá no início eu falei assim, a gente vive a vida, a ideia seria a gente viver a vida como se isso aqui fosse um sonho, fosse um filme. Então a gente não precisa reprimir. Tu pode ir lá e, por exemplo, eu adoro cerveja preta. Tu pode ir lá transar muito, tomar champanhe, um vinho, um espumante, sei lá, qual bebida alcoólica que tu gosta, comer a tua carne, mas aquilo não te carrega, tu não vive mais a vida só para isso, entende? Se tu não tiver, ok, se tu tiver, maravilhoso, a gente vai desfrutar de todos os prazeres da vida, sabe? Não é uma repressão, e sim é uma questão de não ser controlado pelos sentidos, mas a gente vai desfrutar de tudo que surge para a gente, da melhor maneira possível, né? Enfim, aproveitar, né, a nossa experiência de vida, né? Mas eu acho, assim, o Ayurveda é incrível. Parecido. O que os professores falam é uma coisa só, tu tem que escolher um caminho. Não é basicamente yoga e Ayurveda, não, né? Até porque o Ayurveda é a medicina, né? Que é a medicina de toda essa sabedoria, é o Ayurveda. Mas, tipo assim, escolhe um caminho para te seguir, alguma técnica, que seja a alimentação do Ayurveda, as práticas de equilibrar os doshas do Ayurveda, sabe? Escolhe determinadas coisas e faz. O que não é para fazer é ficar pulando de galho em galho toda hora, que aí nada vai funcionar. Tu sabe disso, né? Ficar para lá e para cá. E hoje eu faço um retiro budista, amanhã eu vou para o Shivananda na Índia, aí não sei o que, eu vou para não sei aonde do Reiki. Não. Segue um caminho, segue uma linha. Não gostou, muda, claro. Mas segue um pouco cada caminho, né? Mas é tudo muito parecido, sim. A gente só tem que botar em prática, na real, né? Na real, isso aqui tudo a gente sabe, né, gurias? Mas a gente, na verdade, deveria usar, assim, o Patanjali fala, é interessante que são coisas muito simples, né? E ele fala assim, olha, é simples, simplifica a vida, né? Essa questão agora de não possessividade, né? A parigraha, meu sânscrito até é bom, mas a minha dicção é horrível. A parigraha, esse ra é aspirado, né?
é a decisão de não acumular bens. Aqui é o X da questão dos ripongas. A pessoa lê isso aqui, é nisso aqui que eu acredito mesmo, e aí vira riponga. Em vez disso, desenvolver uma atitude de economia em relação ao mundo material. Antes de levar qualquer coisa para casa, pergunte-se: preciso realmente disso? Estou apenas acumulando, aquela coisa toda. Se considerar essas questões, seus bens podem dominá-lo. Depois de adquirir tanta coisa, você tem que cuidar e defender. É fácil começar a acreditar que são as suas coisas, mas a verdade é que as coisas vêm e vão. Na verdade, é aquela história bem básica, né? De que não deixar os nossos bens dominarem a nossa vida, né? Às vezes a gente vai adquirindo coisas que, na verdade, fazem com que a nossa vida fique mais pesada. E para te conseguir isso, é um conselho bem prático, gurias. Para te conseguir ter um pouco de tempo na vida, para qualquer técnica de autoconhecimento, não vai dar para te gastar 13 horas por dia trabalhando, entendeu? E às vezes a gente assume coisas, casas, carros, sítios, casas na praia, viagens, não sei o que, que te forçam a fazer isso. A gente não vai parar de fazer isso, é lógico, mas a gente vai ponderar um pouco o quanto de tempo da minha vida, na verdade, isso custa, não é o dinheiro, é o quanto de tempo eu vou ter que trabalhar para conseguir grana. Se você já tem grana de família, enfim, de um trabalho passado, isso aqui, bom, enfim, aí tranquilo, não é isso. Mas é essa questão que as coisas materiais nos prendem porque nos tomam tempo para manutenção daquilo, ou pelo menos para comprar e pagar aquilo tudo, né? Existe essa questão da impermanência, né? Isso normalmente é mais real quando a gente passa por alguma situação mais difícil na vida, como a perda de alguma pessoa querida. Aí a gente vê claramente, assim, tem gente morrendo todo dia, mas só na hora que tu perde alguém muito próximo é que tu diz, Nossa Senhora, é real mesmo, eu também vou morrer, né? Então, assim, às vezes a gente tem que soltar um pouco, né? Soltar essa questão do apego às coisas, às pessoas, a tudo. É isso que ele sempre vai pedir para que tu leve uma vida mais tranquila, mais leve, né? Não crie confusões para ti, né? Quer falar, Sabrina? Eu acho que eu tô falando demais. Olha, deixa eu dizer uma coisa, esse é o nosso primeiro encontro no ano, né? Eu adoro que vocês falem, porque eu me sinto um papagaio aqui falando pra caramba. E eu adoro essa Não, eu queria. Eu faço algumas observações, eu não sei se daqui a pouco eu tô certa ou tô errada. Eu dei uma surtadinha no final do ano. Eu sou uma pessoa bem positiva para frente, mas a minha sogra faleceu agora, em outubro, de câncer de cólon, do cólon. E o final da vida dela foi bem traumático. Eu ouvi que tu tinha falado da tua mãe, eu também pensei um coisa. pouco sobre isso. Eu fiquei um pouco traumatizada. A minha ficha caiu foi agora, comecinho de janeiro, acho que passou um filme na minha cabeça e eu comecei a rever as cenas e lembrar de tudo que tinha acontecido com ela, foi bem punk. Mas aí eu dei uma surtada na questão de que várias amigas da mesma faixa etária que eu, tô com 45, começaram a ter câncer, câncer de mama, câncer de pulmão. Inclusive, uma amiga minha, câncer de pulmão e nunca fumou, aquela questão toda. Inclusive, ela é fisioterapeuta, tem uma vida bem saudável. Então, eu comecei a pensar: meu Deus, eu sou a próxima. Eu vou ter doença, vou ter câncer. E comecei a pensar nisso e comecei a ficar mal e pensei: nossa, gente, o que está acontecendo? Para tudo, né? E em relação à minha sogra, eu não sei se a gente pode pensar por esse lado, mas ela era uma pessoa muito apegada às coisas materiais. Trabalhava de domingo a domingo, se alimentava muito mal, qualidade de vida zero, sedentária. E ela teve um câncer nessa região. Então, me faz pensar um pouco, será que tem alguma coisa relacionada ao apego, a ser essa parte aí do chakra básico, né, o raiz ali? Eu sempre penso na questão da doença, até que ponto é kármico,
até que ponto é uma predisposição genética. E eu fiquei um pouco, como se diz, desacreditada, porque eu sempre tive as coisas muito certas para mim. Eu acho que o que é de cada um e tá tudo certo e vamos lá. Só que bateu tão forte que eu fiquei meio desequilibrada em relação à saúde. E depois que eu fiz nosso primeiro encontro, depois do nosso primeiro encontro, eu até conversei com a Mariúcha, que faz parte do grupo. Eu disse, Mariúcha, eu tô me sentindo saudável, não tenho doença nenhuma, porque eu já criei tanta coisa na cabeça que eu também tinha algo. Eu tinha umas dores no seio, aí fui fazer uma investigação, não era nada, né? Então já estava pensando só besteira, só penso besteira. Mas aí agora tá tudo certo. E aí falei para a Mariúcha me fez tão bem, eu tô me sentindo de novo a Sabrina de antigamente, aquela Sabrina que tudo dá certo, que a gente consegue as coisas, que no final é isso aí mesmo. Tô me sentindo saudável. Eu acho que a melhor sensação que eu tive, me sentindo, além de estar me sentindo em paz, me sentindo saudável, Ai, sem doença, livre de doenças. Olha só, Carla, até ela falou, a Sabrina, né? Comigo aconteceu exatamente um episódio, eu não sei se eu cheguei a te contar, Carla, que a Vanessa tinha falecido, né? Aquela claro, minha amiga Vanessa que fez claro. aula contigo, e foi mais ou menos isso que aconteceu com a Sabrina. A minha amiga morreu dia 10 de dezembro de 2021, agora fez um ano, né? E quando ela faleceu em questão de um mês, com um câncer super agressivo, que começou no seio, foi para o fígado e para os ossos. E eu desenvolvi pânico, né? Fui, acho que umas 4 vezes para Moinhos nesse meio tempo, não comia, emagreci, acho que uns 5, 6 quilos, porque eu também achava que eu estava com os mesmos sintomas da doença dela. Eu fiquei muito impressionada com tudo aquilo. Então, acho que faz parte. Eu estou tomando antidepressivo já faz um ano, melhorei, estou super bem, porque eu não conseguia levar minha vida com esses ataques de pânico, né? Que é uma desgraça. Mas eu acho que é normal, assim, quando a gente está junto com pessoas queridas, assim, a gente absorve. Eu pensei que isso jamais ia acontecer comigo de novo, de ficar mal, né? Ai, porque eu já venho no caminho do yoga, de autoconhecimento, essa coisa toda, achando que eu tinha um super controle sobre a minha vida e me desestabilizou completamente, assim, sabe? Não consegui segurar o tirão, assim, da perda de alguém querido, né? Então, só para dizer que eu sou ali, compartilho com ela, sabe? Que eu também me senti doente, fiz endoscopia, colonoscopia, tudo que vocês podem imaginar, porque eu achei que eu estava com alguma coisa, porque eu simplesmente parei de comer também, né? Porque eu sentia muito enjoada, muito ruim do estômago, mas eu acho que tem a ver com essa questão né, da tua mente trabalhar ali e te pegar, né? Então foi um momento bem difícil. Claro que agora eu tô super bem, tranquila, mas também foi uma coisa bem forte, assim, né? A gente fica um pouco impressionada, tipo assim, bah, agora vai acontecer comigo, né? É. Não, olha, fico super feliz, Sabrina, que tu falou. Eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para dizer. Vou dizer a primeira boa. Ah, que, enfim, a gente tem que viver um dia de cada vez, e a gente sabe disso, mas só na hora que a gente passa por uma situação, a morte da minha mãe era uma morte anunciada há 3 anos, quando ela descobriu Sim. o câncer. Ela já estava toda tomada de câncer nos ossos, enfim, ela já tinha quase morrido, eu acho que 50 dias antes do dia que ela faleceu, então ela já tinha quase morrido, a gente já tinha quase enterrado ela, ela voltou sozinha, enfim, e aí durou mais 2 meses, mais ou menos isso. Então, assim, mas ainda para mim, eu estava na hora que ela morreu, até a última respiração do lado dela, fui eu que cuidei dela o tempo todo. E, enfim, eu estava esperando tudo aquilo, eu tinha várias coisas para fazer, de mantras, de liberação da consciência, com meus amigos budistas, várias coisas que eu tinha obrigação de fazer ali na hora da morte dela, mas assim mesmo aquilo também me pegou e eu também fiquei um tempo assim, cara, não é que a gente morre mesmo, né? Quando tu vê uma pessoa morrendo ali, eu via uma pessoa morrendo. Então, assim,
A coisa boa é que a gente está aqui hoje, né? Que essa nossa vida não acabou. A coisa boa é que a gente tem o dia de hoje, e provavelmente a gente vai ter o dia de amanhã. Mas assim, eu acho que o que muda realmente, agora eu vou falar coisa ruim. O que muda realmente, essa é a parte boa, é que a gente, pena eu, né? Falo isso já aos 49 anos, mas cada vez mais eu vivo o meu dia, porque eu tenho certeza absoluta que eu não sei se eu vou ter amanhã. Se amanhã, tipo assim, a minha avó teve câncer de mama, a minha mãe teve câncer de mama, as duas morreram de câncer de mama, se fez exame genético, mas há uma grande probabilidade que eu tenha câncer de mama, né? Por ter essa linhagem na família, a família da minha mãe toda teve câncer. Então, assim, eu não sei que dia que eu posso descobrir um câncer. Então, eu realmente cada vez mais, pena que a gente demora um tempão para fazer isso, né? Eu tento passar isso para minha filha, né, mais nova, mas não sei se ela já nasceu com isso ou se ela ainda não descobriu, ou vai demorar também. Cada vez mais aproveitar realmente o meu dia, sabe? Assim, claro que eu, às vezes, aproveitar o dia é dormir, descansar na cama, não fazer nada, ser off, não significa que tem que estar sempre fazendo coisas, mas eu não tenho mais a ilusão que eu vou estar aqui amanhã. Então, eu digo eu te amo toda hora para as pessoas que eu amo, eu respondo as coisas, eu tento, porque aquilo agora ficou cada vez mais claro para mim, né? Ontem fez um mês que a mãe morreu. Então, assim, é isso. A parte ruim é que a gente realmente não tem o controle de nada, porque pode cair um helicóptero aqui em cima do edifício que eu tô, que está aqui cuidando das comunidades que tem tiroteio. O rio é muito lindo, mas o rio é super perigoso, né? Então tem umas comunidades aqui perto, rola tiroteio, rola tráfico, rola helicóptero. Daqui a pouco, um dia desse, eu caio um helicóptero aqui, ou eu levo uma bala perdida no Rio de Janeiro, que eu sempre quis morar no Rio, agora estou morando no Rio, mas morro de uma bala perdida. E estou bem consciente desse risco, sabe? É uma opção bem consciente. Estou saindo da calmaria, entre aspas, de Porto Alegre, para vir para uma cidade super perigosa. Mas, assim, é aquela coisa, eu tenho certeza que a gente não controla nada, então eu vivo da melhor maneira possível. Essa é a notícia negativa, a gente não controla, sabe? Então, por isso que a gente tenta ter a vida mais tranquila, sem muita discussão, sem muito isso, porque a gente nunca sabe se vai dar tempo de falar mais alguma coisa para a pessoa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Aí tu Eu falou nem sei assim, se a questão do controle é negativo, porque tu, quando tu solta todo esse controle que tu tem sobre as pessoas, sobre tudo, tu te sente um pouco mais leve também, entende? Eu nem sei se isso seria uma coisa negativa, porque a gente acha que controla, e na verdade a gente não controla coisa nenhuma, né? Então, quando tu consegue soltar toda essa coisa que tu tem de controlar tudo e todos, tu vive melhor, tu entende? Tu aproveita realmente mais o momento, né, Carla? é, e eu acho que pro yoga a gente não morre, né? Começando por aí, porque a Sim. gente não é o corpo, a gente vai ter uma experiência diferente. Para o yoga, a gente também vai ter muitas vidas, iluminado ou não, da maneira como for. Então, assim, a gente vive mais pleno. Sabe aquela coisa que é bem assim, chavão, mas é real? Tu realmente botar a cabeça no travesseiro e dizer, pô, eu estou fazendo o que eu realmente queria fazer. Hoje eu estou conseguindo fazer as coisas, sabe? Eu tô fazendo. O que vai acontecer amanhã, não sei, a gente não tem um controle. Então, é essa maturidade que chega com essas experiências de dor, essa maturidade dessa coisa de tu saborear a minha água com limão aqui, sabe? Saboreei a pizza que eu comi antes da aula, agora eu vou passear com o cachorro do Daniel, que está sempre incomodando nas aulas de yoga, o Cronos. E aí a gente passeia 1 hora pelo rio, ninguém chega perto, porque ele é um cachorrão gigante, não tem perigo nenhum. Então, assim, eu aproveito essas coisas, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Então, a gente vive mais a vida, né? E tu falou assim, eu não consigo entender se doença é uma coisa kármica, se a gente já tem, se é genético, né? Essa dúvida passa muito pela gente, né?
Os professores dizem que a gente tem sementes kármicas, como a gente teve muitas vidas até hoje, a gente tem inúmeras sementes kármicas para tudo que é tipo de doença. Não significa que essas sementes vão nascer. Agora, se tu regar alguma semente, tipo fumar, o óbvio, tu tem lá no fundinho, lá no teu DNA, uma célula que talvez fique louca no teu pulmão, e se tu regar com 15 anos fumando 2 carteiras por dia, puf, surge o câncer de pulmão. Às vezes, como aconteceu aí, alguém comentou, né? A pessoa nunca fumou, né? Foi tu, né, que a Sabrina comentou, não fumou, surgiu câncer de pulmão. Bom, aí essa semente kármica, ela não conseguiu desviar. Então, tem algumas sementes kármicas que a gente não vai conseguir desviar, entende? Mas a grande maioria a gente desvia. A gente vai desviando do jeito que a gente vai levando a vida. Agora, tem algumas que vão surgir. Mas isso é bem o que a Paula falou, assim. Isso é uma coisa meio assim, tipo, eu não quero que tu saia dessa vibe aí que tu tá, viu? Tu tá ótima, tá linda, por sinal. Adorei a tua roupa. Depois eu quero saber onde é que é a tua loja. A Sabrina também tem loja, Paulinha. E aí, Ai, que assim, legal. é, ah, essa coisa assim, ela é uma ficha que cai, que é até meio dolorosa, tipo, putz, eu vou morrer, as pessoas morrem, chega uma hora que a vida fica super difícil, o corpo é horrível, tudo aquilo que uma doença pode causar, mas, enfim, agora eu vou viver, esses dias que eu tô bem, eu vou viver muito bem, né? Aquelas coisas assim, eu me lembro que eu tinha umas amigas adolescentes que passaram a adolescência toda dormindo. Assim, dos 15 aos 18, só dormiam, né? Vinham do colégio e dormiam. Eu não vou mais, né? Eu adoro dormir também, mas eu não vou mais perder tempo com pequenas coisas, né? Com aquela, porque o filho não sei o quê, porque a louça não sei das quantas, porque não sei o quê. Não vou mais me estressar com isso, sabe? Vou tentar sempre estar o melhor que eu conseguir naquele dia para aproveitar, porque eu não sei o que vai ser amanhã, né? Essa é a parte ruim, né? Mas eu acho que a vida é linda, né? O que surge pra gente, a vida é linda, sabe? Eu acho que se a gente for, quantos anos tinha a tua sogra? 70 e muitos, provavelmente, né? A minha, 69, 69, eu acho. ela era nova, a minha mãe já tinha 78, então já tinha vivido muito. Desses 78 anos, ela nunca teve doença nenhuma. Ela teve 3 anos de câncer, que no primeiro ano foi muito ruim, no ano do meio foi super tranquilo e no último ano foi muito difícil. Então, de 78 anos, ela teve 2 anos muito difíceis. É pouco se tu for pensar, né? Foram 2 anos muito difíceis. O que que ela fez dos outros 76, ou vai lá, dos outros 56, é o que realmente importa. É isso que importa, né? Teve 2 anos ali, muita gente vai dizer que é purificação kármica, é esse tipo de doença, qualquer doença. Tem professores que falam que uma pequena dor de cabeça no reino humano, não sei como é que é dor de cabeça em cachorro e nos outros animais, mas uma pequena dor de cabeça no reino humano já é uma grande purificação de karmas. Uma grande purificação. Então, tu meio que tu relaxa, toma aspirina, Neosaldina, o que for, mais tranquilo, aquilo, sabe? Alguma coisa, com certeza, a doença sempre há uma purificação. Para o yoga, isso é claro, a doença sempre há uma purificação. Mas tem algumas que são mais difíceis, né? Fazer o quê, né? Mas é isso. Não sei se eu ajudei ou se eu te deixei deprê agora, mas não fica deprê não, viu? Por sinal, a gente está procurando a felicidade, lembra que a ideia é essa. É ser feliz da maneira mais plena possível, né? Se iluminar, se libertar de todas essas confusões. E essa é a ideia. Talvez a gente não consiga se iluminar nessa vida, não sei, tomara que vocês consigam, que eu também. Mas a gente quer viver de maneira mais plena possível, né? Compartilhar o que a gente tem de melhor com as pessoas. Essa é a ideia, sabe?
largar as bobagens todas e, enfim, e bola para frente, vida para frente. Depois quero ver os teus biquinizens, hein? Não é? Eu guardo, tenho uma memória super boa para algumas coisas. E é isso, ideias novas, novos projetos, novas coisas. É isso. Enfim. Meninas, 9h21, eu acho que eu vou ir parando por aqui, até para vocês descansarem. A Carolina já está com uma carinha de cansada, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Mais alguma sugestão? Podemos continuar com esse assunto semana que vem, quinta-feira. Tranquilo? Tá bom? Tá ruim? Quer que mude? Tá tudo certo? Para mim tá Ai, tudo certo. adorei ver vocês. Eu Adorei. adorei. Ah, que bom, Carolina. Fico feliz. Então é isso. Vamos fazer um mantrinha, um pouquinho de silêncio, um mantrinha, assim, para a gente organizar nossa energia para esse final de noite. Então fecha um pouquinho os olhos, te conecta com a tua respiração, enche os pulmões de ar, depois relaxa. Eu quero que tu leve agora a tua consciência para o centro do teu peito. Como se todo o ar, toda a energia entrasse agora pelo centro do teu peito. É ali que mora a nossa consciência eterna. Faz essa visualização da energia entrando pelo centro do teu peito e quando você solta o ar, ela permeia todo o teu corpo. Inspira mais uma vez profundamente, o ar entra pelo centro do teu peito. Ao expirar, permeia todo o teu corpo. Na próxima inspiração, percebe claramente a energia entrando. Quando você soltar o ar, essa energia se expande além do teu corpo, permeando o lugar onde você está, chegando às pessoas que você ama, que você visualiza nesse momento, a todos os seres que você ama, a todos os locais que você frequenta. Deixa essa energia de puro amor, de saúde, de equilíbrio, de principalmente de paz. Uma paz profunda que você só encontra em você mesmo. Deixa que essa energia permeie todos os lugares que você passa, que todas as pessoas que lembrem de você, lembrem dessa energia. Vai finalizando a tua visualização, unindo palmas das mãos em frente ao peito. Encosta suavemente as tuas mãos no peito. A gente vai fazer o Shantipati, o mantra pela paz. Então, inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Que todas nós estejamos livres do maior obstáculo, que são os pensamentos negativos. Que todas nós encontramos o nosso caminho, as nossas aspirações profundas do nosso coração se realizem o mais rápido possível. Obrigada, Guria.
Beijo, Carla. Obrigada a vocês. Beijo, se cuidem. Bom final de semana. Boa sexta-feira. Obrigada. Até Agora sábado. parou de. A minha câmera agora começou. Ah, não, começou de novo. Agora até eu tô na tua câmera. Então Eu sei tá, como é. obrigada por hoje. Até sábado para quem vai no curso. Beijo, a gente vai se Beijo, ver. gurias. Beijo, Tchau. beijo. Boa noite. Boa noite.